Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas conversas sobre filosofia. E hoje nós vamos ter a alegria de começar outro filósofo, depois de termos tentado compreender um pouco mais de Spinoza. Agora o que nós temos que tentar compreender é o pensamento do nosso amigo Leibniz. Leibniz nasceu em 1646 na cidade de Leipzig, na Alemanha atual. Ele, desde novo, foi considerado como sendo alguém com uma inteligência bastante grande, uma capacidade intelectual admirável, e em função de ele ter essa capacidade gigantesca do ponto de vista do exercício da intelectualidade, ele foi apresentado às letras, às ciências desde muito cedo. Já na sua casa, no seu lar materno, ele conviveu com muitos livros, porque o seu avô tinha e alimentava uma vasta biblioteca. Tanto o seu avô quanto o seu pai exerceram a função de professores universitários na região. Portanto, o Leibniz desde cedo usufruiu do privilégio de poder ter ao seu lado grandes autores, grandes pensadores, ainda que através das letras das páginas dos livros. Em Leipzig, ele ingressou na universidade e o primeiro foco das suas pesquisas foi direcionado para a área das matemáticas. Em especial, interessava muito ao Leibniz a álgebra. Em 1666, ele obtém a licenciatura no que hoje a gente chamaria de Direito, perto de Nuremberg. E uma vez formado, na mesma localidade, ele estuda um pouco mais e obtém a graduação de doutor em Direito. Foi um adepto e membro da Sociedade Rosa Cruz, e conseguiu, com os contatos que obteve, interagindo com as pessoas que também participavam desse movimento, várias indicações que o levaram já de cara a obter uma vaga na corte da realeza local. Isso em 1668. Nós encontramos o Leibniz em 1672 até 1676, vivendo em Paris. E na França ele vai e participa de uma tentativa de convencimento do rei da França na época para que apoiasse uma viagem científica ao Egito. Infelizmente, essa tentativa, esses esforços diplomáticos, eles não são bem-sucedidos. E o Leibniz, após as tentativas frustradas de convencer o rei da França a participar dessa viagem científica, ele recebe autorização para permanecer por mais tempo em Paris. E assim ele o faz. Em Paris, ele conversa com filósofos importantes da época, como Arnaud e Malebranche, e chega até a discutir conceitos matemáticos com Huygens, que era um matemático importante da França da época. Da França, de Paris, ele vai para Londres, na Inglaterra, e chegando a Londres, ele consegue ser aceito como membro ativo da Royal Society, que é o grupo ali, no qual pertencem e vieram a pertencer os grandes gênios das ciências inglesas. O Leibniz, aproveitando-se do tempo em que esteve na França, ele consegue falar fluentemente em francês e escrever
e as suas obras mais importantes ele vai redigi-las em francês. Lembrando que o francês era, no contexto da época, o idioma predominante no mundo ocidental, o que ajudará bastante na disseminação das suas obras, das suas ideias pelo mundo até então conhecido, né, e, sobretudo no contexto da Europa. Em 1676, o Leibniz passa a servir Juan Federico, que é o Duque de Hanover, e exercerá a função no palácio desse duque de responsável pelo acervo bibliotecário. Né? De volta a Londres, ele troca ideias e conhece Newton, o grande cientista inglês de então, e passando por Amsterdã, na Holanda, conhece outros filósofos, sobretudo um cientista chamado Leeuwenhoek, que era um especialista em investigações sobre microbiologia. Esse assunto interessava muito ao Leibniz e, de certa forma, vai marcar a sua filosofia, e nós vamos entender isso daqui a pouco. Conversa também com Spinoza e discute com Spinoza conceitos da filosofia que nós acabamos de conhecer, né? Apresenta os seus pontos de vista a Spinoza e a conversa é bastante interessante. É tão interessante, tão marcante, que o próprio Spinoza colocará trechos desse diálogo que teve com Leibniz nas suas obras, sobretudo na sua Ética. No final de 1676, o Leibniz, ele ainda permanece ligado ao Duque de Hanover, ele volta e novamente assume o seu posto de bibliotecário no palácio. Com o passar do tempo, ele se converte em conselheiro, né, e depois em historiador oficial da dinastia de Hanover. Entre 1687 e 1690, nós encontramos o Leibniz viajando por várias partes do mundo. Então, ora ele está na Alemanha, ora ele está na Áustria, ora ele está na Itália. E nessas viagens que o Leibniz faz, ele conhece muitas histórias e muitas ideias, ele troca informações com muitos filósofos, com muitos cientistas. E o rei Jorge I da Inglaterra, né, recém-assumido o trono, manda uma mensagem para o Leibniz, dizendo a ele que ele não mais toleraria que ele continuasse tão ausente da corte. Recebida essa mensagem, o Leibniz dedica o seu tempo a trabalhar pela união entre as igrejas, ingressa como membro da Academia de Ciências de Paris e ele é um dos fundadores da Academia de Ciências de Berlim e será o seu primeiro presidente. Um homem muito agitado, Leibniz. Ele consegue ser eleito, escolhido para ser conselheiro secreto do rei Federico I da Prússia, e em 1712 ele é nomeado conselheiro secreto do imperador Pedro o Grande da Rússia. Em 1714, o Jorge de Hanover, o duque, se converte no novo rei da Inglaterra, e desse momento em diante a vida do Leibniz entra em um declínio, porque o novo rei da Inglaterra ele determina que o Leibniz não pode mais permanecer na região de Londres, e após esse decreto, o Leibniz, já com uma idade avançada, aos seus 70 anos de vida, irá infelizmente falecer completamente só e abandonado, acompanhado apenas no seu funeral pelo seu secretário particular. Esses anos derradeiros da vida do Leibniz são marcados por muitas coisas, dentre as quais uma polêmica envolvendo ele e o Newton. O Leibniz ele consegue, com a sua reflexão filosófica e também científica,
descobrir o que ficou conhecido como os cálculos ou o cálculo infinitesimal. E ele publica isso. Só que o Newton, por um caminho diferente do dele, também tinha conseguido chegar ao mesmo resultado. E a Royal Society de Londres, que era o grupo onde se reuniam os grandes cientistas, fica com a versão do Newton. Lógico, Newton era inglês e o Leibniz era alemão. E, infelizmente, o Leibniz não será reconhecido como o pai desse conceito do universo e das matemáticas. Nós podemos dizer, então, pensando no Leibniz, que ele dedicou o tempo que teve à sua disposição a viver, né, e viver intensamente todas as experiências que a vida lhe proporcionou. Viajou por toda a Europa, conversou com as grandes mentes do tempo dele, Newton, Spinoza, Malebranche, pesquisou filosofia, mas também pesquisou ciências, se interessou pela microbiologia. É um homem interessantíssimo e a sua filosofia também acompanhará o mesmo nível de qualidade, né, do seu autor, né, fazendo uma análise da vida que ele usufruiu. Eu espero que vocês gostem das ideias do Leibniz e no próximo vídeo eu já começarei a explicar alguns conceitos da filosofia que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Até daqui a pouco.